Fala, gente. Nessa primeira questão da folha Z, de número 2, ele falava de anagramas, né? E falava de dois tipos de anagramas com uma mesma palavra. A palavra era sapato e ele falava que era possível escrever X anagramas no total e Y anagramas em que as vogais aparecem em ordem alfabética. Aí ele pedia esses valores de X e Y. Bom, então esse X, eu acho que a gente pode, que é o total, né? Em outras palavras, a gente pode calcular da seguinte maneira: os anagramas totais, né, fazer a permutação. E aí, caso não repita, permutação simples ou a permutação com repetição, que é o caso aqui, porque tem a repetição das duas vogais, né? Então, na real, o cálculo aqui ficaria permutação de 6 elementos. E aí você tem a repetição de 2 deles. Aí isso daria 6 fatorial sobre 2 fatorial. É aqui aquele processo de... né, você pode resolver da seguinte maneira: abre esse 6 fatorial até chegar ao 2, depois corta 2 fatorial em cima e embaixo e multiplica o restante. Aí a gente ficaria com 6, 5, 4, 3, né? Que aí o 2 fatorial cortaria em cima e embaixo. A gente 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 6, 360. Tá, isso aqui são os totais que a gente acabou de achar. O outro, que seria o Y, ele falou pra gente que são os anagramas, repetindo, em que as vogais aparecem em ordem alfabética. Bom, cuidado, porque nessa questão eu acho que você pode cair num erro, nesse momento. Porque tá, esse Y vai ser calculado da seguinte maneira. Como ele quer em ordem, lembra da permutação com ordem? Você fazia o fatorial total em cima e embaixo fazia, né, o fatorial da ordem que você quer. Como as vogais aqui vão ter que estar em ordem, identifica as vogais. A e O são 3. Mas dentre essas vogais, né, dentre essas vogais, tem repetição, né? Ou seja, dentro da coisa que a gente quer colocar em ordem tem repetição também. Então, como é que ficaria isso? Ficaria uma fração em que em cima seria a permutação de 6 a 2, que seria a permutação total, sobre aquilo que a gente quer colocar em ordem. Só que o fatorial da ordem, né, que é o que a gente colocaria embaixo, na verdade ele significa a permutação daquilo que a gente quer colocar em ordem. E a permutação daquilo que a gente quer colocar em ordem tem repetição. Tá? Então, só para relembrar, quando a gente fala o Y, é aquela da ordem. Para a gente relembrar, a permutação, né, quando a gente quer colocar alguma coisa com uma ordem pré-determinada, a gente faz n fatorial sobre a quantidade dos elementos que a gente quer colocar em ordem. Até coloquei na aula assim, né? Número de elementos, né? Número de elementos que a gente quer colocar em ordem, o fatorial deles. Então, por isso que aqui embaixo vai ficar aqui. O que eu quero colocar em ordem? As vogais, que por sua vez tem repetição. Então, por isso fica a permutação de 3, 2. Vamos aqui embaixo, as contas. Nessas contas a gente vai ter o seguinte: em cima, 6 fatorial sobre 2 fatorial, dividido por 3 fatorial e 2 fatorial. Como a gente está dividindo uma fração por outra, né? Uma fração dividida por outra, você pode repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então seria 6 fatorial sobre 2 fatorial, o inverso da segunda seria 2 fatorial e o 3. Então no final de tudo, você poderia direto ter encaminhado para 6 fatorial e 3 fatorial, tá? Eu aproveitei essa conta para a gente falar sobre isso. Nesse caso, né, especificamente nesse caso que é a ordem e a palavra em si, né, o conjunto de elementos tem repetição, a gente não precisa se importar com isso, que essa repetição vai ser levada em consideração tanto na primeira conta quanto na segunda, né, nessa fração aqui, sacou? Que é o que aconteceu. A repetição foi levada em consideração aqui e aqui, e algebricamente ela acabou o quê? Esse 2 fatorial cancelou, tá? Então, mesmo que tenha repetição, não tem problema, você poderia ter feito 6 fatorial, que era o total de elementos, e 3, que é o quê? O total de coisas que eu quero colocar em ordem, tá? Beleza. 6 fatorial e 3 fatorial ficaria 6, 5, 4, 3. Aí a gente malandramente vai até o 3, que a gente consegue fazer esse cancelamento. Visou aí? 5 vezes 4, 20. Se fosse 2 vezes 6, daria 12. Como é 20 vezes 6, vai dar 120. Então, esse é o valor de Y. 120 e o X era 360. Só cuidado com a ordem agora. Ele pede X e Y respectivamente e a gente também achou respectivamente. Então, é respectivamente 360 e 120, letra A. Tá? Então, muito cuidado aí, gente. Mas é isso. Gabarito letra A. Vamos só começar. Bora!